A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de capacitação para professores de Ministério Infantil. Nós estamos estudando agora o módulo de número 2, o professor do Ministério Infantil. No primeiro módulo a gente estudou um pouquinho sobre o que é o departamento infantil. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o professor. Talvez você que está me assistindo já é professor de Ministério Infantil, ou é um auxiliar no Ministério Infantil. Então nós queremos falar um pouquinho sobre o professor de Ministério Infantil. Nessa videoaula, apostila de número 1, nós vamos falar sobre o Ministério de Ensino na Igreja. A Igreja Evangélica, ou o movimento da Igreja, ela tem dois ministérios importantes. O primeiro ministério é o da evangelização. Então, quando nós saímos para o campo para falar de Jesus Cristo e levar as pessoas a conhecer Jesus. Depois existe outro ministério muito importante, que é o ministério do ensino. Levar as crianças, adolescentes a ter um amadurecimento espiritual através do ensino sadio da palavra de Deus. Então esse ministério é muito importante. Então nós precisamos, dentro do Ministério Infantil, de pessoas que se dediquem ao ensino, que queiram realmente levar as crianças a ter uma vida verdadeira com Deus, de prática cristã, de guarda dos princípios morais que a Bíblia ensina, dos verdadeiros valores. Então isso é através do Ministério de Ensino. Então, o Ministério de Ensino é muito importante dentro da igreja cristã. Então, ele tem uma grande importância. Qual é o objetivo do Ministério de Ensino dentro do departamento infantil? Levar a criança e o adolescente ao desenvolvimento e ao amadurecimento espiritual. Então, eles vão aprender profundamente quem é Deus, quem é Jesus, as doutrinas bíblicas, vão conhecer as verdades bíblicas, vão aprender como colocar em prática no seu viver diário. Então, ele promove esse crescimento e o amadurecimento espiritual. Então, essa é a função do Ministério de Ensino dentro do departamento infantil. Então, é muito necessário. Dentro desse ministério, quais são as pessoas que nós precisamos dentro desse ministério? Precisamos, primeiro, pessoas compromissadas com a verdade. Então, o ensino bíblico ele tem de ser verdadeiro e ele tem de ser puro e genuíno. Então, nós precisamos de pessoas que tenham compromisso em transmitir realmente aquilo que Deus quer de nós, independente das nossas vaidades humanas, dos nossos desejos, mostrar a palavra de Deus pura e genuínas. Então, nós precisamos de pessoas comprometidas com a verdade. Outra coisa, precisamos de pessoas sedentas de conhecimento. Então, para fazer parte do Ministério de Ensino, você precisa ter sede de conhecer. Então, buscar conhecer mais a Deus através do relacionamento pessoal, através do estudo diário da palavra de Deus, através de cursos de aperfeiçoação, através de assistir vídeos e palestras de palestrantes que falam sobre o assunto de ensino para crianças. Então, você precisa ser uma pessoa com sede realmente de conhecer mais para poder estar nesse ministério. Outra coisa, pessoas que vivam aquilo que ensinam. Então, você não só vai transmitir conhecimento, mas vai materializá-lo através do teu viver. Então, dizer para as crianças que elas devem viver com Deus e, ao mesmo tempo, você procurar ter uma vida com Deus. Então, viver aquilo que você ensina. E outra coisa, pessoas que se preocupam. Então, o Ministério de Ensino precisa de pessoas que se preocupam com o desenvolvimento espiritual da criança. Então, eu vou dar a minha aula, vou acompanhar o meu aluno e ver realmente se está tendo mudança, se ele está pensando conforme a palavra de Deus ensina, se as atitudes deles condizem com a palavra de Deus. Então, o professor do Ministério Infantil, aqueles que estão envolvidos no Ministério de Ensino, ele tem essa preocupação desse desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, isso é muito importante. Pastor, o que é o professor? O que é um professor? Aquele que se dedica ao ensino. Então, o professor é aquela pessoa que ele tem no coração uma chama ardendo para conhecer e não reter esse conhecimento, mas transmitir para as outras. Então, ele tem sede e ele se dedica a transmitir esse conhecimento aos seus alunos da maneira compreensível. Então, o que é um professor?
aquele que se dedica ao ensino. Então, ele se dedica a isso. Nós vamos ter um módulo que vamos falar sobre as responsabilidades do professor e vamos falar mais detalhado sobre isso. Então, não se preocupe, ok? O que é ensinar? Ensinar não é só transmitir conhecimento. Muitas pessoas acham que ensinar é preparar uma lição e falar aquela lição durante 1 hora, 1 hora e meia, transmitir todo aquele conhecimento sem se preocupar se o aluno está compreendendo, está entendendo. Então, ensinar é transmitir conhecimento de forma compreensível ao aluno. Então, na linguagem que ele compreende, usando essas estratégias adequadas à faixa etária, então procurando todos os recursos para melhor compreensão do aluno sobre o assunto. Então, isso é ensinar. Pastor, o que o ensinar, quando o aluno realmente aprende a lição, o que vai acontecer com ele? Primeiro, ele vai desenvolver o seu raciocínio, ele vai aprender a pensar por si mesmo. Então, através daquele conhecimento, ele vai tomar atitudes adequadas, vai ter uma postura adequada, então ele vai aprender a pensar por si mesmo. Outra coisa, ele vai adquirindo novas verdades. Então, a vida da criança é um desenvolvimento contínuo. Então, ele vai pegando novas verdades, vendo as coisas de maneira diferente, pensando de uma maneira diferente sobre um assunto. Então, traz novas verdades aos nossos alunos. E outra coisa, traz maturidade, ele vai crescer na fé. Então, ele vai ter um relacionamento genuíno com Deus. Então, o bom ensino, um ensino bem preparado, bem transmitido, vai provocar isso no aluno. Pastor, como é que o meu aluno aprende? Quais os estilos de aprendizagem? Nós vemos pela pedagogia que existem 3 estilos principais. Existem os alunos que eles são visuais. Então, a visão é a principal maneira de captação da informação. Então, se você tem um aluno que ele é muito visual, você vai explorar a visão com gravuras, com desenhos, com ilustrações, com vídeos, vai explorar bem o visual. Existem alunos que eles são auditivos, então a audição para eles é o principal meio de adquirir informação. Então você vai usar sons, ruídos, vai trazer músicas, vai usar mesmo a audição para que eles explorem. E outros são sinestésico. Pastor, que nome difícil, o que é o sinestésico? Ele precisa fazer para aprender. Então você vai colocar dinâmicas, vai colocar exercícios que eles vão fazer e através do contato do fazer eles vão aprender. Então nós devemos entender que nem todas as crianças e adolescentes, embora na mesma idade, com o mesmo conhecimento, eles não aprendem da mesma maneira. Existem maneiras diferentes para aprender. Pastor, qual é o resultado se eu aplicar o ensino correto, usando a maneira correta? Primeiro, nós vamos estar desenvolvendo adultos maduros na fé. Então, pessoas que realmente vivam a fé cristã além das 4 paredes da igreja. Vão levar para o relacionamento da família, para o relacionamento do trabalho, da escola. Ele vai viver realmente a fé, vai ser maduro na fé, ok? Vamos ter também pessoas ajustadas emocionalmente. A Bíblia Sagrada, através do seu ensino, nos ensina a lidar com emoções como ansiedade, como depressão, como angústia. E essas pessoas, através do ensino bíblico, vão aprender a lidar com as suas emoções e vão se tornar adultos ajustados emocionalmente. Outra coisa, o bom ensino desde criança no departamento infantil vai combater os falsos ensinos ou heresias. Nós estamos vendo muitas coisas sendo implantadas dentro do evangelho que não fazem parte da fé cristã. Quando eu começo a ensinar a verdade bíblica para a criança, para o adolescente, ele vai compreender o que realmente é a palavra de Deus e o que não é. Então vamos combater as heresias. E por fim, vamos criar uma igreja que compreenda o seu papel. O papel da igreja é evangelizar, é se edificar e ajudar ao próximo. Então, uma igreja bem ensinada desde pequeno, crianças bem ensinadas, elas vão compreender o que é realmente ser igreja de Cristo. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Eu sou o pastor Rogério, esse é o nosso curso de capacitação para professores de Ministério Infantil. Você que está assistindo essa aula e não faz parte do curso, WhatsApp 19 981 16 80 12. Teremos prazer de tirar todas as tuas dúvidas e ter você como aluno nesse curso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.